Bruno era um jovem de 24 anos, natural de Rio Branco, no Acre, inteligente, introspectivo, com gosto por filosofia, ocultismo e estudos profundos sobre linguagem, semiótica, simbolismo. Ele vivia com seus pais em um imóvel tranquilo da região, e sua rotina, a princípio, parecia comum. Estudava, lia com frequência, se dedicava a seus projetos. Conversava com amigos de seu círculo menor, mas com ideias que fugiam ao ordinário. Para quem o conhecia superficialmente, Bruno era apenas mais um rapaz reservado. Para quem conviveu com ele de perto, havia algo diferente, um interesse obsessivo por enigmas, por significados, por mensagens cifradas. Algumas pessoas até comentavam, com leve espanto, que Bruno passava horas no quarto, concentrado em livros antigos, diagramas, anotações que não eram facilmente compreendidas por quem chegasse a ler. Nos dias que antecederam o desaparecimento, Bruno parecia mais distante ainda, evitava sair, respondia pouco às mensagens, dizia estar imerso em um novo projeto envolvendo sonhos, simbolismos, uma obra transformadora, segundo suas próprias palavras, palavras que, naquele momento, pareciam crípticas, enigmáticas, desconexo para quem não compartilhasse seus interesses. Essa atitude gerou preocupação em seus pais. Não era comum Bruno se isolar tanto, e o interesse dele por livros e ideias densas já era motivo de conversas cuidadosas. Ainda assim, a casa seguia o que parecia ser uma calma comum, até que a rotina foi abruptamente interrompida. Na madrugada de 27 de março de 2017, a mãe de Bruno notou algo estranho pela manhã. A porta do quarto do filho estava trancada por dentro. O que não era incomum, ele usava o espaço como refúgio de estudos. No entanto, ao chamar por ele e não obter resposta, ela sentiu o primeiro calafrio de medo. Entrou, chamou. Sem sucesso. O quarto estava exatamente como ele deixara. Livros sobre a mesa, cadernos abertos, anotações, tudo intacto. Nada sinalizando luta, desordem ou qualquer tensão aparente. Nenhum sinal de partida forçada. Na mesa, porém, havia algo que dois dos pais de Bruno quiseram inicialmente desconsiderar. A presença de uma obra sobre ocultismo e simbolismo, e sobre a sua mesa de cabeceira, uma carta manuscrita com símbolos, frases em código, desenhos que, para quem leu, parecia mais um enigma do que uma despedida. A carta indicava, com linguagem hermética, que Bruno embarcaria em uma jornada que ultrapassava fronteiras da mente e do tempo. Para a família e amigos, a leitura daquela carta causou uma mistura de arrepio, esperança e desespero, esperança de que Bruno estivesse bem, desespero pela incerteza do que aquilo significava. À medida que as horas passavam e Bruno não dava sinais de vida, a preocupação se transformou em desespero. A polícia foi acionada, boletim de desaparecimento registrado. A notícia não demorou a se espalhar pelas redes sociais, com familiares e amigos postando fotos, pedidos de ajuda, cartazes. O caso ganhou repercussão nacional rapidamente, não apenas pela circunstância de um jovem desaparecer, mas pelo contexto sombrio e misterioso envolvido, a carta enigmática, os interesses de Bruno, seus estudos sobre simbolismo, seus relatos de visão de sincronicidades e zero descobertas profundas. Para muitos, aquilo parecia mais do que um desaparecimento. Parecia o início de um mito. Enquanto a busca se intensificava, pessoas de diferentes estados começaram a publicar relatos de supostas visões de Bruno. Alguns juravam tê-lo visto em postos de gasolina isolados, outros em rodovias, pessoas que diziam tê-lo ajudado em troca de apenas uma carona, sempre com um semblante calmo, sereno, mas distante. Essas versões multiplicavam-se. Algumas pareciam legítimas, outras claramente fruto de especulação, mas o fato era que o desaparecimento de Bruno deixava rastros de incerteza, mistério e medo. A cada novo relato, a expectativa crescia de que ele pudesse aparecer vivo a qualquer momento. Porém, em meio a tantas buscas físicas, revisões de câmeras de segurança, rastreamento de cartões bancários, telefonemas e denúncias, nada concreto surgia. Nem sinais de violência, nem rastros de fraude, nem prova de que alguém havia forçado a saída do jovem. A investigação se tornava uma busca silenciosa por uma pessoa que parecia ter se evaporado no mundo ou talvez ter se perdido na própria mente.
A ausência de pistas reais, combinada à aura de simbolismo envolvendo sua partida, fez com que o desaparecimento de Bruno se transformasse em caso singular. Uma mistura de mistério, esperança e especulação que dividia quem acreditava em sequestro, quem acreditava em fuga, e quem acreditava em algo ainda mais profundo, quase metafísico. Essa tensão, essa zona cinzenta entre o factual e o enigmático, foi o que transformou o caso do menino do Acre em um dos desaparecimentos mais comentados da década. Para muitos, era apenas uma tragédia. Para outros, um campanário de mistérios, um convite para desvendar uma verdade que parecia escapar da compreensão convencional. E no centro disso tudo, permanecia uma pergunta brutal e crua: onde estava Bruno? Enquanto as sirenes se calavam, os cartazes eram guardados, as manchetes sumiam dos jornais, e a pressa pública se transformava em exasperação, a família continuava segurando a carta, as anotações, os cadernos e esperando um sinal que até hoje não veio. E esse é apenas o começo da história, quando a mãe de Bruno finalmente conseguiu entrar no quarto, depois de bater inúmeras vezes e perceber que o silêncio era absoluto. A cena que encontrou não parecia simplesmente a de um quarto abandonado. Era como se Bruno tivesse passado semanas preparando aquele ambiente para ser descoberto depois da sua ausência. Cada centímetro das paredes estava cuidadosamente recoberto por escritos, símbolos, diagramas, trechos numerados, frases que remetiam à filosofia, elementos de hermetismo, estudos sobre consciência e teorias complexas. Não havia rabiscos aleatórios. Tudo parecia meticulosamente planejado. Era como se o quarto inteiro tivesse sido convertido em um gigantesco caderno, um único manuscrito que avançava de parede em parede, como se a própria casa tivesse se tornado uma extensão da mente dele. A escrita era organizada, em letras uniformes, grandes blocos de texto que, para olhos leigos, soavam como reflexões densas sobre a existência, sobre a mente humana, sobre o papel do ser diante do universo. Misturavam-se a esses textos símbolos geométricos, triângulos, linhas conectadas por pontos, referências a temas como transcendência, evolução da consciência, e questionamentos profundos sobre a vida, a morte e a busca por conhecimento. A impressão inicial de quem viu a cena pela primeira vez era de fascínio e temor. Era impossível não sentir que aquela obra tinha sido criada por alguém que estava completamente mergulhado em sua própria busca interna, talvez uma busca tão intensa que ultrapassou os limites da normalidade. Mas o que mais chocou a família foi o fato de que os pais não sabiam absolutamente nada sobre aquele projeto. Bruno havia escrito nas paredes atrás de móveis, atrás do guarda-roupa, atrás da cama, como se quisesse esconder, até que tudo estivesse completamente pronto. E estava. A tinta era recente, mas SCA. Não havia borrões. Não havia hesitação. Cada traço parecia feito com calma, com intenção e com dedicação obsessiva. Era evidente que ele havia trabalhado nesse projeto por muito tempo, talvez meses inteiros, sem que ninguém percebesse. No centro do quarto havia uma mesa com uma pilha de livros. Alguns eram comuns à filosofia clássica, psicologia profunda, estudos linguísticos. Outros chamavam a atenção por serem incomuns, densos, difíceis de encontrar livros sobre simbolismo antigo, tratados esotéricos, obras que exigiam um nível de estudo acima do comum. Ao lado, repousavam vários cadernos preenchidos até a última linha. Os pais folhearam alguns deles sem conseguir entender muito. Afinal, não eram apenas textos, eram códigos, gráficos, figuras, sequências numéricas e símbolos que pareciam fazer sentido apenas dentro da mente de Bruno. Mas o que mais impressionou, e que mais tarde seria exibido no país inteiro, foi o grande conjunto de volumes manuscritos que Bruno deixou sobre a mesa: 13 livros, encapados com uma proteção branca e com um símbolo em alto relevo na capa. 13 livros escritos completamente à mão, cada página preenchida com a mesma caligrafia uniforme, limpa, constante. Muitos diziam que aquilo era impossível, que seria necessário um tempo descomunal para escrever tudo aquilo sem que a família percebesse. Mas os livros estavam ali, páginas e páginas de conteúdo misterioso, organizado como se fossem parte de uma obra maior, uma obra que ele não teve tempo de explicar. Algumas páginas soltas estavam separadas, com referências a um projeto que ele chamava de grande obra, e isso apenas aumentava o clima de enigma.
Era evidente que a saída de Bruno não havia sido impulsiva. Era planejada, milimetricamente pensada. Ele deixou o quarto como uma espécie de cápsula intelectual, um monumento à sua mente, ao seu estudo, e talvez à sua despedida. Quando as autoridades chegaram, ficaram tão perplexas quanto a família. Alguns inspetores, sem muita experiência em casos que envolviam simbolismo ou obras complexas, ficaram desorientados diante da magnitude do que Bruno havia produzido. O quarto parecia um cenário de filme, uma obra artística, um laboratório de estudos filosóficos e ao mesmo tempo um quarto de jovem comum. Era a mistura perfeita entre genialidade e mistério. Os peritos tiraram dezenas de fotografias, analisaram cada detalhe, recolheram os livros, examinaram marcas nas paredes e tentaram entender a lógica por trás daquilo tudo. Mas quanto mais analisavam, mais surgiam perguntas. Quem teria ajudado Bruno a encapar e diagramar os livros? De onde vieram algumas das referências encontradas nos textos? Como ele conseguiu esconder tudo isso da família? E, principalmente, para onde ele foi depois de completar tudo aquilo? A carta deixada por ele, encontrada junto dos livros, era outro transtorno para a investigação. Sua linguagem era profundamente simbólica, cheia de metáforas, conceitos filosóficos e reflexões sobre autoconhecimento, evolução pessoal e transformação. Não havia uma despedida clara, nem uma mensagem direta, mas sim uma espécie de declaração de propósito, como se Bruno tivesse acreditado que estava iniciando um novo capítulo da própria existência, algo que precisava ser feito longe de todos, como um rito pessoal, um processo de mudança que apenas ele compreendia. Quando as primeiras fotos do quarto foram divulgadas pela imprensa, o caso explodiu nacionalmente. O país inteiro ficou hipnotizado pelo ambiente que Bruno havia construído, uma mistura de genialidade e enigma que seria difícil de reproduzir. Era como se todas as paredes gritassem uma verdade oculta, mas ninguém soubesse traduzir, e isso transformou o caso não apenas em um desaparecimento, mas em um fenômeno cultural. A partir do momento em que os pais de Bruno conseguiram entrar com calma no quarto e ver o estado real em que ele deixara aquele espaço, uma sensação inquietante tomou conta da casa inteira. Não era apenas o fato de o jovem ter desaparecido sem aviso, era o que ele havia deixado para trás. Sobre a mesa, não estavam apenas livros ou cadernos comuns. Havia símbolos desenhados em formas circulares, esquemas complexos, anotações que pareciam escritas para serem compreendidas apenas por ele. Contudo, a maior revelação ainda estava por vir e seria essa descoberta que transformaria o caso em algo que ultrapassaria o desaparecimento e se tornaria um fenômeno nacional. Quando finalmente abriram a porta principal do quarto e começaram a explorar o ambiente em detalhes, perceberam algo que ninguém poderia ter imaginado. As paredes inteiras estavam cobertas por textos, diagramas, frases criptografadas e símbolos que lembravam alfabetos antigos. Não se tratava de simples rabiscos, eram páginas inteiras, organizadas como capítulos, numeradas com uma lógica que só Bruno compreendia. Ele havia transformado seu quarto em um grande manuscrito vivo. Um livro físico estampado diretamente nos muros que o cercavam. Tudo pintado com uma precisão que indicava semanas ou meses de trabalho minucioso, feito em absoluto silêncio, sem que ninguém percebera. Os escritos chamaram a atenção imediata da família, porque cada linha parecia carregada de significado. Havia trechos que falavam sobre transformação interna, sobre buscas espirituais, sobre mensagens codificadas para quem estiver pronto. Outros trechos sugeriam que ele estava prestes a embarcar em algo além da realidade ordinária, e, entre essas frases, havia símbolos não reconhecidos por nenhum familiar, como se Bruno estivesse criando sua própria linguagem, seu próprio sistema de comunicação. Tudo isso gerou um impacto psicológico enorme sobre seus pais, que passaram a se perguntar se Bruno tinha se envolvido com algum tipo de culto, se havia sido enganado por grupos místicos ou se estava sofrendo silenciosamente de algum transtorno que ninguém percebeu a tempo. A sensação de que o filho vinha sofrendo, estudando demais, mergulhando em ideias complexas e abstratas sem orientação, começou a gerar culpa e desespero. A mãe se perguntava diariamente: por que eu não percebi? Ele parecia bem, apenas silencioso, concentrado. O pai se perguntava se deveria ter exigido acompanhamento profissional quando percebeu os primeiros sinais de isolamento.
A família entrou em um estado de choque emocional, tentando decifrar não apenas onde Bruno estava, mas também quem ele era naquele momento final antes de sumir. Muitos pais observam seus filhos crescerem, mudarem, encontrarem novos caminhos, mas raros são os que descobrem que seus filhos estavam construindo um universo secreto, dentro de casa sem que ninguém percebesse. A descoberta da tal sala secreta que, na verdade, era o próprio quarto transformado, não apenas intrigou a família, como também despertou um interesse imenso nos policiais envolvidos. Eles perceberam rapidamente que o desaparecimento de Bruno não era um caso comum, era algo que exigia uma abordagem diferente. Não apenas busca física, mas também uma espécie de investigação psicológica e intelectual. Bruno parecia ter deixado pistas deliberadas, mas não eram pistas fáceis de entender. Eram mensagens densas, abstratas, repletas de símbolos que exigiam estudo. A polícia local precisou de apoio de especialistas, linguistas, psicólogos, grafólogos e até professores universitários começaram a ser consultados. E a cada página analisada, mais perguntas surgiam. Enquanto isso, surgia outra preocupação. E se Bruno não estivesse apenas isolado, mas fosse vítima de manipulação intelectual? Alguém o convenceu a desaparecer? Ou ele havia sido persuadido a acreditar em alguma missão filosófica? Muitas famílias se desesperam diante de desaparecimentos comuns. Mas diante de um desaparecimento com esse grau de complexidade, a sensação de impotência é ainda maior. A família não apenas procurava o filho, procurava compreender sua mente, seus motivos, suas intenções. As horas passavam devagar. A casa, antes um ambiente simples, virou um centro de investigação improvisado. Pessoas entravam e saíam, peritos fotografavam paredes, estudavam livros, recolhiam documentos. E, ao mesmo tempo, havia o vazio físico da ausência de Bruno. Cada canto da casa lembrava alguma coisa do jovem. A xícara deixada na cozinha, o violão encostado no corredor, o cheiro de tinta no quarto ainda fresco. A mistura entre mistério e dor era insuportável. Os policiais, tentando manter a calma da família, explicavam que aquilo podia significar muitas coisas, desde uma fuga planejada até um ritual pessoal de busca interior. Mas, no fundo, ninguém tinha uma resposta concreta, e essa ausência de respostas é, muitas vezes, o elemento mais cruel de um desaparecimento. A mente humana tenta preencher o silêncio com teorias e cada teoria dói mais que a anterior. Até aquele momento, o quarto repleto de símbolos não era um fim em si, era apenas uma porta para um mistério maior. A investigação estava só começando e a cada nova descoberta, surgia a impressão de que Bruno havia preparado tudo com precisão. Nada estava ao acaso, nada estava desorganizado. E isso deixava claro que seu desaparecimento não foi impulsivo, foi planejado. O país já estava em choque com o desaparecimento repentino de Bruno. Mas nada, absolutamente nada, preparou o público para o que viria, quando a família finalmente abriu a porta do quarto que ele havia trancado antes de sumir. Aquela porta, que até então parecia apenas mais uma parte comum da casa, transformou-se em um portal para um mistério tão profundo que rapidamente ultrapassou os limites do Acre, alcançando todos os cantos do Brasil e, depois, do mundo. Ao girarem a chave, os familiares sentiram imediatamente uma mudança no ar, como se estivessem prestes a entrar, não em um cômodo doméstico, mas em um ambiente criado com propósito, disciplina e uma obsessão quase impossível de compreender à primeira vista. E quando a porta finalmente se abriu por completo, a visão foi capaz de provocar silêncio absoluto até nas pessoas mais céticas. As paredes, completamente cobertas por símbolos, desenhos e textos extensos, pareciam organizadas com uma precisão milimétrica. Não havia nada aleatório, nada desordenado, nada feito por impulso. Era como se cada traço tivesse sido calculado. Ali, exposto por todos os lados, estava o resultado de anos de pensamento concentrado, de noites insones, de questionamentos existenciais e de ideias que ultrapassavam, para muitos, aquilo que consideravam normal ou compreensível. Todos os móveis haviam sido retirados, e no centro do cômodo havia apenas uma mesa simples, sobre a qual estavam dispostos montes e montes de cadernos escritos à mão, reunindo centenas de páginas que pareciam seguir uma lógica própria, enigmática, quase indecifrável.
Mas o que deixaria o Brasil inteiro sem fôlego não seria apenas o conteúdo das paredes ou dos escritos, e sim o livro misterioso que Bruno deixara. Um livro totalmente finalizado, impecável, acompanhando um prefácio carimbado com uma espécie de aviso que intrigou especialistas e curiosos. Tratava-se de um texto que ele afirmava ter escrito com a esperança de transformar o mundo, de expandir a consciência humana, de orientar pessoas em direção a uma compreensão profunda sobre a vida, a realidade, o destino e o que ele chamava de despertar da mente. O manuscrito, escrito de próprio punho, tinha uma mistura intensa de filosofia, reflexões sobre existência e passagens que para alguns pareciam quase proféticas. Quando as primeiras imagens do quarto misterioso circularam nas redes sociais, a história explodiu como um incêndio incontrolável. A combinação de símbolos enigmáticos, o desaparecimento repentino e o livro criptografado despertou um fascínio quase universal. Jornais de todos os estados passaram a noticiar o caso. Programas de televisão dedicaram horas inteiras à história. Especialistas em psicologia, filosofia, linguística e até investigadores independentes surgiram para tentar oferecer explicações. Para alguns, Bruno era um jovem extremamente inteligente, que havia levado a busca por conhecimento a um nível além do convencional. Para outros, ele poderia ter sido influenciado por ideias perigosas, teorias extremas ou até mesmo sintomas de sofrimento mental. Mas havia também aqueles que acreditavam firmemente que ele estava envolvido com algo maior, algo que poderia estar relacionado a descobertas científicas, estudos avançados ou conhecimentos que não eram acessíveis ao grande público. Enquanto isso, a família, perdida entre preocupação e perplexidade, tentava lidar com a avalanche de interpretações enquanto aguardava qualquer notícia sobre o paradeiro do rapaz. O país se dividia entre teorias, debates e suposições, mas uma pergunta ecoava como um tambor interminável. Por que Bruno Borges desapareceu exatamente após finalizar aquele livro? A sensação geral era de que havia um propósito oculto, uma motivação profunda, talvez até um plano cuidadosamente arquitetado que ninguém ainda tinha conseguido entender. E essa percepção aumentava a cada vez que novas fotos do quarto secreto viralizavam, ampliando a curiosidade coletiva a níveis jamais imaginados. A repercussão nacional já havia transformado o caso em um fenômeno absoluto, mas a atmosfera de mistério só crescia com o passar dos dias. Cada detalhe descoberto parecia abrir ainda mais perguntas. E cada pessoa que se deparava com aquele quarto tinha a mesma sensação. Ali dentro estava o ponto de partida para algo gigantesco, algo que ultrapassava os limites do cotidiano, algo que transformaria aquele desaparecimento em um dos episódios mais intrigantes da história recente do Brasil. As questões, porém, ainda superavam em muito as respostas, e era apenas o começo de uma jornada que se tornaria cada vez mais complexa, profunda e envolvente. O desaparecimento de Bruno Borges, que inicialmente parecia um drama restrito a uma única família de Rio Branco, rapidamente ultrapassou os limites do Acre e se espalhou pelo país como um incêndio impossível de conter. À medida que mais detalhes sobre o quarto transformado, os livros criptografados e a gravação de segurança se tornavam públicos, uma avalanche de curiosidade, teorias e interpretações começou a se formar, convertendo um caso real de desaparecimento em um fenômeno cultural que atingiu um patamar raríssimo no Brasil. Em pouquíssimos dias, o nome de Bruno passou a circular em conversas, reportagens, debates acadêmicos, rodas de amigos e até salas de aula, como se todos tentassem decifrar, de algum modo, a mente por trás daquele mistério. A imprensa nacional, atraída pela combinação improvável entre um desaparecimento concreto e elementos que pareciam retirados de um enigma literário, compareceu em peso ao Acre. Repórteres de emissoras de todo o país gravaram em frente à casa da família Borges, descrevendo em detalhes o ambiente encontrado no quarto e a atmosfera de perplexidade que se instalara na cidade. O fascínio inicial era visível. Tratava-se de algo que fugia completamente do padrão dos casos de desaparecimento comuns. Não havia sinais de sequestro, violência, fuga desesperada ou envolvimento com criminosos. Havia, sim, um projeto pensado ao longo de anos, envolvendo símbolos, textos, referências filosóficas e uma execução meticulosa que deixava claro que Bruno agira com intenção.
organização e uma profundidade intelectual incomum. Enquanto isso, nas redes sociais, a curiosidade nacional se transformou em um gigantesco laboratório de interpretações coletivas. Pessoas analisavam os símbolos pintados no chão, traduziam trechos dos livros, comparavam a postura de Bruno durante a gravação com discursos de pensadores clássicos e tentavam entender se o desaparecimento seria uma busca espiritual, um experimento social, um colapso psicológico ou até mesmo a intenção de provar alguma teoria lá da Dakar. Grupos de discussão começaram a se formar de forma espontânea, somando milhares de pessoas empenhadas em interpretar cada detalhe do que havia sido deixado para trás. A família de Bruno, atônita com a velocidade com que o caso tomara proporções gigantescas, tentava equilibrar duas pressões opostas. Por um lado, a dor individual, íntima, silenciosa; por outro, uma atenção pública que exigia respostas rápidas, explicações claras e entrevistas constantes. A mãe de Bruno, visivelmente abalada, passou a ser abordada por desconhecidos nas ruas, por equipes de reportagem e por curiosos que queriam entender o que teria motivado o jovem a desaparecer daquela forma tão calculada. A exposição repentina irritava a família, que se via obrigada a conviver não apenas com a ausência do filho, mas também com a sensação de que o país inteiro observava cada movimento deles. O quarto de Bruno, agora conhecido por milhões de pessoas, se transformou em símbolo máximo do mistério. Especialistas em psicologia, filosofia, sociologia e comunicação começaram a ser convidados para oferecer interpretações sobre o caso. Uns diziam que se tratava de um gesto extremo de pessoa obcecada por conhecimento. Outros argumentavam que Bruno poderia estar conduzindo um experimento sobre como a sociedade reage a estímulos enigmáticos. E havia aqueles que acreditavam que nada ali era sem propósito, que cada símbolo, cada citação e cada livro criptografado compunham um quebra-cabeça que Bruno desejava ver decifrado. O caso rapidamente ultrapassou o domínio jornalístico e passou a influenciar a cultura popular. Vídeos sobre o desaparecimento alcançavam milhões de visualizações. Surgiram paródias, animações, músicas, debates longos sobre o sentido da vida, sobre filosofia e espiritualidade. O nome de Bruno se tornou uma referência instantânea a mistério intelectual e planejamento simbólico. Pessoas que nunca haviam se interessado por filosofia passaram a buscar obras de pensadores citados nos textos do jovem acreano. E, de maneira inesperada, o desaparecimento de um único homem começou a despertar reflexões profundas sobre propósito, autoconsciência, estruturas sociais e a necessidade humana de compreender aquilo que foge do padrão. A polícia, enquanto isso, se via encurralada por uma pressão crescente. Cada dia sem novidades alimentava teorias ainda mais extravagantes, e a falta de pistas concretas tornava mais difícil conter a especulação coletiva. O delegado responsável passou a conceder entrevistas regulares, explicando que as luzes se ampliavam, que não havia indícios de crime grave, mas que todas as possibilidades estavam sendo analisadas. A presença da imprensa interferia na rotina da família e confundia a comunidade, que tentava ajudar, mas se via diante de hipóteses demais e respostas de menos. Naquele ponto, o desaparecimento já não era apenas um caso policial, era um fenômeno, uma narrativa viva, um enigma que parecia provocar o país inteiro a pensar. E, conforme o tempo avançava, sem sinal concreto de Bruno, a tensão emocional, o medo e o fascínio se entrelaçavam de forma crescente, fazendo com que cada dia parecesse mais longo do que o anterior. E todos se perguntavam, afinal, por que um jovem tão inteligente, tão introspectivo, tão meticuloso, teria escolhido desaparecer e, mais ainda, quando ou se ele retornaria? O desaparecimento de Bruno Borges, até então apenas um jovem estudante reservado, de fala calma e hábitos considerados excêntricos pelos mais próximos, transformou-se, em poucas horas, em um dos episódios mais intrigantes do país. Quando sua família percebeu que ele realmente havia sumido, sem deixar sequer um bilhete tradicional, sem aviso prévio, sem mensagem, sem contato, sem explicação, o que parecia inicialmente apenas uma ausência prolongada se converteu em um acontecimento que dividiria opiniões, criaria seguidores, despertaria teorias e mobilizaria milhares de pessoas que jamais tinham ouvido falar dele até então.
O Acre, acostumado a ser lembrado por motivos políticos, culturais ou ambientais, de repente virou cenário de uma narrativa que muitos descreviam como algo digno de uma obra literária, mas que era absolutamente real e angustiante para quem convivia com Bruno no dia a dia. Nos primeiros momentos após o sumiço, a casa de Bruno se tornou o centro gravitacional de curiosidade, estranhamento e perplexidade. O quarto do jovem, encontrado pelos pais no dia seguinte à sua ausência, era algo que desafiava qualquer explicação rápida. Paredes completamente cobertas com símbolos, diagramas, frases cifradas e reflexões aparentemente filosóficas, todas cuidadosamente escritas, organizadas e alinhadas, como se fizessem parte de um projeto elaborado durante meses. No centro do cômodo, repousava uma estátua imponente representando uma figura histórica, adquirida secretamente e colocada ali por ele com um propósito que somente Bruno parecia conhecer. Em cima da escrivaninha, 13 livros encapados manualmente com capa dura e páginas preenchidas com textos densos, alinhados com precisão quase obsessiva, faziam com que qualquer pessoa que entrasse ali sentisse a sensação de estar diante de algo importante, mas ao mesmo tempo indecifrável. A família, já abalada com o desaparecimento, rapidamente percebeu que o conteúdo do quarto era muito maior do que apenas uma manifestação artística ou um hábito particular. Era claro que havia um plano, uma intenção, talvez até uma preparação. O pai, tomado pela preocupação, começou a repassar mentalmente os últimos dias do filho, buscando entender se havia ignorado algum sinal. A mãe tentava se apegar à esperança, dizendo que Bruno voltaria, enquanto irmãos e primos tentavam manter a calma, diante da estranheza do que encontravam a cada nova análise do quarto. A notícia não demorou a alcançar vizinhos, conhecidos, amigos e, posteriormente, toda a cidade. Em poucas horas, a internet estava repleta de imagens, vídeos e teorias sobre o caso. O país inteiro, com sua curiosidade natural por acontecimentos misteriosos, mergulhou na história. E Bruno, que antes era apenas mais um jovem estudante, tornou-se um nome repetido em debates, rodas de conversa, grupos de mensagens e redes sociais. Cada detalhe, cada fragmento de informação, era dissecado, interpretado, distorcido ou expandido por pessoas que sequer conheciam sua realidade. A polícia foi chamada, e a investigação começou imediatamente. O quarto, devido ao seu conteúdo, tornou-se uma peça fundamental nas primeiras análises. Especialistas de diferentes áreas tentaram decifrar o que significavam os símbolos, os desenhos, as reflexões e os livros. Alguns afirmavam que Bruno havia embarcado em uma jornada filosófica intensa. Outros acreditavam que ele planejou deliberadamente uma espécie de desaparecimento performático, enquanto grupos mais ousados insistiam em hipóteses que misturavam espiritualidade, conhecimento oculto ou até contatos não tradicionais com informações incomuns. A cada dia de ausência, a tensão aumentava. A família fazia apelos emocionados. A imprensa ampliava teorias, e o povo acreano, acostumado a enxergar sua região por lentes da simplicidade, se via agora no centro de um enigma que crescia em proporção. As autoridades começaram a cruzar dados, rastros digitais, testemunhas e qualquer pista possível. Mas o mais angustiante em tudo isso era o silêncio absoluto deixado por Bruno. Nenhuma mensagem, nenhuma movimentação financeira, nenhuma ligação, nenhuma pista concreta que pudesse direcionar os investigadores a um lugar específico. E esse silêncio, por si só, alimentava ainda mais a sensação de que havia algo maior escondido por trás daquele quarto transformado em um manifesto visual. O mistério, que começou como um sumiço comum, agora parecia tocar camadas mais profundas da personalidade de Bruno. Algo dentro dele vinha sendo construído de maneira silenciosa, paciente e intensa, até que, finalmente, se tornasse forte o suficiente para transbordar e se materializar em um desaparecimento que o país inteiro acompanharia com perplexidade. Sua ausência, que inicialmente seria motivo apenas de apreensão familiar, passou a ser vista como o ponto inicial de uma narrativa cheia de perguntas, interpretações e inquietações. A grande questão que ecoava na mente de todos era simples, mas devastadora. Bruno sumiu por vontade própria ou foi levado por algo ou alguém que ainda não havia sido descoberto? E essa pergunta, que parecia apenas o começo,
se tornaria a espinha dorsal de toda a investigação que viria a seguir. O que aconteceu depois do desaparecimento de Bruno Borges ultrapassou qualquer expectativa razoável, surpreendendo até mesmo investigadores experientes acostumados a lidar com casos complexos. Em pouquíssimos dias, o que antes era apenas uma notícia local passou a ocupar espaço de destaque em veículos de comunicação de todo o país. Programas de televisão, jornais, rádios e plataformas digitais disputavam cada fragmento de informação que surgia sobre o jovem acreano, e a curiosidade coletiva se transformou em um movimento de interesse nacional sem precedentes. O país, já acostumado a casos envolvendo desaparecimentos, nunca tinha visto nada parecido. A maneira como Bruno sumiu, o ambiente que deixou para trás, o simbolismo das mensagens inscritas nas paredes, a presença da estátua, os livros codificados, tudo isso gerava uma sensação inquietante de que havia algo grandioso por trás. Não era apenas um jovem que saiu de casa sem avisar. Era um desaparecimento que parecia cuidadosamente arquitetado, quase como se representasse uma obra enigmática em andamento, algo que apenas ele compreendia e que desafiava todos os que tentavam decifrar. À medida que as imagens do quarto começaram a circular pela televisão e pela internet, o público passou a reagir como se estivesse diante de um quebra-cabeça nacional. Pessoas de diferentes idades, profissões, regiões e níveis de conhecimento se sentiram impulsionadas a participar da tentativa de interpretação. Grupos passaram a analisar as fotos, ampliando trechos das paredes, discutindo símbolos, debatendo teorias. Alguns afirmavam que Bruno estava em busca de uma jornada espiritual profunda, outros acreditavam que ele pretendia revelar algum conhecimento extraordinário. Havia ainda quem sugerisse que tudo não passava de um grande experimento social. O mais impressionante é que nenhuma dessas teorias parecia totalmente absurda. Diante do cenário deixado por Bruno, as inscrições nas paredes não eram aleatórias. Os livros, escritos totalmente à mão, com páginas densas e encapadas de forma meticulosa, indicavam um projeto intelectual monumental, algo que dificilmente poderia ser ignorado ou tratado como mera excentricidade. Era evidente que o jovem estudante de Acre não apenas pensava de maneira incomum, mas organizava suas ideias com uma disciplina quase obsessiva, capaz de intrigar até especialistas. Com toda essa mobilização nacional, o caso assumiu proporções ainda maiores. Pessoas começaram a viajar até Rio Branco apenas para conhecer o cenário do desaparecimento. Alguns tentavam conversar com a família, outros buscavam apenas ver a casa de longe. Repórteres se aglomeravam na porta diariamente, esperando por nova declaração, por alguma pista, por qualquer detalhe que pudesse alimentar a narrativa que se construía em rede nacional. E enquanto isso acontecia, as redes sociais transformaram Bruno em um fenômeno cultural. Perfis dedicados exclusivamente ao caso surgiram e rapidamente acumulavam milhares de seguidores. Vídeos explicativos, análises de trechos dos livros, interpretações amadoras e profissionais. Tudo era consumido como se fizesse parte de uma série de suspense, acompanhada em tempo real por milhões de pessoas, mas o que realmente sustentava todo esse interesse era a ausência total de respostas, o silêncio de Bruno, a falta de qualquer pista concreta, a inexistência de rastros digitais recentes, tudo isso construía uma aura quase mitológica ao redor do caso. A cada dia sem novidades, a tensão aumentava. Especialistas convidados a opinar na televisão divergiam entre si. Psicólogos falavam sobre possível crise existencial, estudiosos mencionavam influências filosóficas profundas, policiais defendiam que havia mais elementos ocultos do que se conseguia enxergar à primeira vista, e enquanto o país inteiro discutia, analisava, especulava e se dividia entre hipóteses, a família vivia um sofrimento profundamente real e silencioso. Não havia tempo para digerir teorias. Cada dia de espera era insuportável. Cada matéria assistida na televisão ampliava a dor. Cada pessoa desconhecida que batia no portão em busca de mais informações aumentava a sensação de que a vida cotidiana tinha sido engolida por um enigma que fugia ao controle de todos. Esse contraste entre o mistério consumido pelo público como entretenimento intelectual e a angústia vivida pela família de Bruno se tornava cada vez mais evidente. A casa, antes um lar comum,
agora era tratada como ponto turístico. Mas, para os parentes, ela era apenas o local onde faltava uma presença, onde o silêncio parecia gritar, onde a ausência de respostas consumia lentamente as forças emocionais de cada um. Nesse momento, algo ficou claro: o desaparecimento de Bruno Borges não era mais apenas um caso investigado pela polícia, era um fenômeno sociocultural de dimensões inéditas, onde cada pessoa acreditava ter uma peça para acrescentar ao quebra-cabeça. E, ao mesmo tempo, era um drama pessoal devastador, onde cada minuto sem respostas parecia durar uma eternidade. O país estava mergulhado em um mistério, a família estava mergulhada em desespero, e Bruno, em algum lugar, ainda permanecia envolto pelo maior silêncio que já havia deixado na vida de todos. A partir do momento em que o desaparecimento de Bruno Borges ultrapassou os limites do Acre e se espalhou pelo país inteiro, a história tomou uma proporção que nenhum membro da família estava preparado para enfrentar. Em questão de dias, o que inicialmente era apenas um drama íntimo vivido de portas fechadas se transformou em um fenômeno nacional, cercado de interpretações, teorias ousadas, debates acalorados e uma enorme pressão sobre aqueles que, mais do que ninguém, estavam emocionalmente destruídos pela ausência inesperada de um dos seus. A casa da família, antes silenciosa e reservada, repentinamente se tornou ponto de passagem para curiosos, repórteres, câmeras e pessoas de todas as intenções imagináveis. Alguns queriam ajudar, outros desejavam filmar, alguns buscavam respostas, e muitos estavam ali apenas pela curiosidade que o caso despertava. As pessoas passavam devagar diante da residência, tiravam fotos, gravavam vídeos, faziam perguntas sem sensibilidade e, muitas vezes, repetiam teorias completamente desconectadas da realidade emocional dos familiares. Os pais de Bruno, que já viviam em estado de alerta emocional profundo, começaram a enfrentar uma nova camada de sofrimento: a sensação de estarem sendo observados, julgados, analisados e pressionados por um público que, mesmo bem intencionado em muitos casos, não compreendia a dor exata que se escondia atrás de cada gesto, cada palavra e cada silêncio da família. A mãe, sobretudo, passou a se isolar, temendo ser mal interpretada em cada expressão facial, cada lágrima, ou até mesmo em momentos de silêncio prolongado. Já o pai tentava manter uma postura mais firme diante das câmeras. Mas quem o conhecia sabia que ele estava devastado. E quanto mais a atenção sobre o caso crescia, mais teorias surgiam. Algumas afirmavam que Bruno havia se voluntariado para uma espécie de isolamento pessoal planejado. Outras sugeriam que ele estava envolvido em estudos incomuns e teria se afastado para desenvolver um projeto maior. Havia ainda quem insinuasse que ele poderia ter sido vítima de manipulação, coação ou até de alguma influência externa que o impulsionou ao desaparecimento repentino. A falta de respostas concretas alimentava ainda mais a imaginação coletiva. As entrevistas concedidas pelos familiares eram analisadas quadro a quadro por pessoas que jamais haviam encontrado Bruno. Um simples tremor no olhar tornava-se, para alguns, um sinal decisivo. Uma pausa longa para respirar era interpretada, em outros debates, como se fosse uma mensagem velada. E assim, a família se viu tomada por um medo crescente de que qualquer movimento pudesse ser distorcido. Para os irmãos, o tormento era duplo. Além do desespero por notícias de Bruno, havia o peso de lidar com a forma como desconhecidos exploravam trechos da vida dele que sempre foram privados. A exposição repentina fez com que lembranças íntimas, que antes estavam restritas ao ambiente familiar, fossem transformadas em conteúdo para análises públicas, muitas vezes carregadas de imaginação exagerada ou total falta de sensibilidade. A cobertura da imprensa, por sua vez, oscilava entre momentos de profundidade investigativa e sensacionalismo. Alguns repórteres realmente buscavam compreender o contexto, estudar as escritas encontradas no quarto, ouvir especialistas e explorar a complexidade emocional do desaparecimento. Outros, porém, se concentravam apenas no impacto visual do quarto transformado e na narrativa misteriosa que rendia a audiência. Essa dualidade criava ainda mais desgaste emocional para os familiares, que viam diariamente a dor sendo transformada em manchete. O país assistia à história como se fosse um capítulo de uma narrativa em construção, e essa dinâmica gerou um efeito curioso.
Pessoas que nunca haviam ouvido falar de Bruno começaram a se sentir de alguma forma conectadas ao desaparecimento. Houve quem acompanhasse cada atualização como se fosse um episódio de um drama em tempo real. Grupos de debate se multiplicaram, páginas foram criadas e vídeos eram publicados diariamente com teorias que tentavam explicar o motivo do desaparecimento. A imagem pública de Bruno passou a ser moldada por estranhos, enquanto sua família lutava para preservar sua verdadeira essência. Essa explosão de interesse atraiu também figuras que se apresentavam como especialistas. Houve quem dissesse possuir conhecimentos particulares que poderiam ajudar na localização do jovem. Outros afirmavam ter visões ou sensações sobre o paradeiro de Bruno. A família, já desgastada, precisava lidar com a extrema dificuldade de distinguir quem queria realmente ajudar de quem apenas buscava atenção, influência ou benefício próprio. A cada dia que passava sem respostas, a pressão se tornava mais insuportável. As autoridades eram cobradas, a família era cobrada, e até mesmo amigos próximos passaram a se sentir observados, como se estivessem envolvidos em algo que precisava ser explicado. E por trás de toda essa pressão pública, havia algo ainda mais devastador: a crescente possibilidade de que Bruno estivesse enfrentando algo desconhecido, em algum lugar distante, sozinho, machucado ou em perigo. Enquanto pessoas analisavam fotos do quarto como se estivessem diante de uma obra de teatro, esse contraste entre a dor real e a narrativa pública criou um abismo emocional difícil de suportar. Enquanto o país discutia teorias e alimentava debates nas redes, a família vivia cada dia como se fosse uma eternidade, com o corpo presente, mas o pensamento sempre longe, tentando imaginar onde Bruno poderia estar. E esse sofrimento silencioso, tão profundo e tão difícil de verbalizar, se tornou a força que manteve a família firme apesar de toda a pressão, apesar de toda a exposição, apesar de toda a incerteza. A partir desse momento, o caso deixou de ser apenas um desaparecimento e se transformou em um fenômeno cultural, psicológico e social, capaz de revelar muito mais sobre o próprio país do que sobre Bruno. Mas, enquanto todos buscavam explicações, o mistério permanecia intacto, alimentando uma pergunta que se tornava cada dia mais sufocante. Se tantas pessoas estavam olhando, comentando, analisando e buscando como era possível que ninguém conseguisse encontrar Bruno, à medida que os dias avançavam e o desaparecimento de Bruno Borges permanecia sem resposta, o caso, que já despertava curiosidade regional, se transformou em um fenômeno nacional. Era como se o país inteiro tivesse parado por um instante para olhar para o Acre, tentando compreender como um jovem aparentemente comum, estudante dedicado, introspectivo e apaixonado por reflexões profundas, havia conseguido mobilizar uma onda tão intensa de atenção, sem estar presente fisicamente. A cada novo detalhe revelado pela família, pelos vizinhos ou pelos investigadores, uma enxurrada de interpretações tomava forma, criando um ambiente de absoluta confusão, especulação e fascínio coletivo. O quarto de Bruno se tornou o epicentro dessa explosão de teorias. As imagens das paredes repletas de escritos cuidadosamente alinhados e diagramas meticulosamente desenhados se espalharam pelo país inteiro. Pessoas que jamais teriam contato com filosofia, simbolismo ou estudos introspectivos começaram, de um dia para o outro, a se debruçar sobre cada frase, cada marca, cada trecho dos 13 livros encadernados à mão. Era como se Bruno tivesse deixado, involuntariamente ou não, um enorme quebra-cabeça destinado a provocar as mentes de quem ousasse tentar interpretá-lo. Especialistas de diversas áreas foram entrevistados. Psicólogos tentavam decifrar o perfil emocional do jovem. Professores de filosofia buscavam sentido nas reflexões deixadas por ele. Analistas de comportamento, linguistas e até estudiosos de simbolismo tentavam interpretar os desenhos que cobriam as paredes. A variedade de opiniões era tão vasta que, muitas vezes, gerava ainda mais confusão. Cada especialista dizia algo diferente, cada um enxergava um significado oculto, onde outro via apenas uma organização artística. E esse choque constante alimentava a sensação de que o caso estava se tornando maior do que qualquer um imaginara. Nas redes, milhares de pessoas começaram a formar comunidades dedicadas unicamente a discutir o desaparecimento. Havia quem acreditasse firmemente que Bruno havia
planejado tudo e estava apenas esperando o momento ideal para retornar. Outros defendiam que ele tinha sido vítima de alguma influência psicológica, talvez algo que vinha crescendo dentro dele nos últimos meses. Alguns falavam em fuga, outros em sequestro, e havia também grupos que extrapolavam qualquer lógica tradicional, afirmando que o conteúdo do quarto de Bruno revelava mensagens de transcendência, buscas espirituais profundas ou até interpretações mais ousadas que misturavam crenças pessoais e simbolismos. Quanto mais o caso ganhava espaço, mais a família se via pressionada a esclarecer detalhes que, muitas vezes, nem ela compreendia totalmente. Entrevistas eram solicitadas diariamente. Pessoas batiam à porta com perguntas, suposições, acusações ou pedidos de explicação. O silêncio da família era frequentemente mal interpretado. Alguns diziam que os parentes estavam escondendo algo, outros acreditavam que eles estavam tão perdidos quanto o resto do país. A verdade é que nenhum deles conseguia acompanhar a velocidade com que as teorias surgiam. A sensação era de que o caso havia saído totalmente de suas mãos. A polícia, por sua vez, precisava lidar com dois desafios simultâneos: conduzir uma investigação séria e meticulosa, e ao mesmo tempo, tentar conter a enxurrada de desinformação que circulava diariamente. Cada boato lançado na internet gerava uma nova leva de pessoas telefonando para as autoridades, afirmando ter visto Bruno em algum lugar ou garantindo que haviam encontrado uma pista decisiva. Os investigadores eram obrigados a verificar tudo, mesmo quando as informações tinham pouquíssima credibilidade. Havia, porém, algo que chamava a atenção da polícia e que se tornaria uma peça fundamental na linha de raciocínio sobre o que realmente teria acontecido. O comportamento recente de Bruno. Amigos próximos relataram que ele vinha passando longas horas trancado no quarto, trabalhando incansavelmente em seus livros. Ele parecia concentrado, mas também mais introspectivo do que o normal. Alguns afirmaram que ele falava sobre metas pessoais grandiosas, ideias que só ele parecia compreender e uma urgência que não explicava totalmente. Outros mencionaram que Bruno havia se afastado de conversas triviais, como se estivesse economizando energia mental para algo que ainda não podia ser revelado. Apesar dessas mudanças, nenhum relato apontava para algo que sugerisse algum risco imediato. Não havia indícios de conflito, ameaças ou desentendimentos. Também não havia relato de envolvimento com grupos perigosos ou situações que justificassem um desaparecimento repentino. Mas, mesmo sem sinais claros, a soma desses comportamentos deixava aberta a possibilidade de que Bruno tivesse, de fato, arquitetado sua própria saída. Mas, se ele havia planejado tudo, por quê? Para quê? O que exatamente ele buscava? Essa era a pergunta que inflamava todos os debates. O desaparecimento de Bruno não era apenas um sumiço, era um desaparecimento simbólico, envolto por camadas de escrita, de silêncio, de intenção e de algo que parecia maior do que a própria ausência física dele. E era esse conjunto o enigma visual do quarto, o caráter reservado do jovem, a falta de pistas objetivas e a explosão de teorias que tornava tudo tão complexo. Enquanto o Brasil inteiro discutia, especulava e tentava interpretar cada detalhe como se fosse uma peça definitiva, Bruno permanecia desaparecido e o Acre, antes apenas mais um estado observado com distância, tornava-se o palco de um dos episódios mais intrigantes da década. E, conforme a pressão aumentava, uma nova fase do caso começaria a ganhar forma, uma fase em que as teorias sairiam do campo popular e passariam a influenciar diretamente o rumo das investigações. À medida que a primeira semana do desaparecimento de Bruno Borges chegava ao fim, o Acre já não era apenas o estado onde um jovem havia sumido, tornara-se o epicentro de um fenômeno nacional. O caso já estava em todas as conversas, nas filas de banco, nos corredores das escolas, nos programas de televisão, nas rádios, nos sites de notícias e até em debates acadêmicos. O sumiço de um estudante de filosofia, sucedido por um quarto transformado em um verdadeiro labirinto simbólico, havia despertado algo que transcendia a simples curiosidade. Era como se o país inteiro tivesse sido tragado para dentro de um enigma de alcance emocional e psicológico raramente visto. A sexta-feira marcou 7 dias completos sem qualquer contato, qualquer pista, qualquer atualização concreta sobre o paradeiro de Bruno.
A mobilização, que começou tímida, se ampliou de forma quase explosiva. Voluntários se apresentavam à polícia oferecendo ajuda. Pessoas dispostas a vasculhar trilhas, terrenos baldios, mata fechada ou qualquer canto onde, em teoria, um jovem poderia ter passado. A família, embora já exausta emocionalmente, tentava ser forte diante da avalanche de teorias, palpites e especulações que vinham de todos os lados. A cada nova entrevista da família, o país parava para acompanhar. A mãe aparecia sempre com os olhos marejados, mas lutava para manter a voz firme enquanto repetia que acreditava que o filho estava vivo, em algum lugar, talvez seguindo um propósito que somente ele entendia. E o pai, um pouco mais reservado, concentrava sua energia em colaborar com a polícia, revisitando conversas, mensagens, rotinas e qualquer detalhe que pudesse ter escapado ao olhar comum. Dentro da casa, o quarto permanecia intacto, preservado como se fosse uma cápsula que guardava as últimas vibrações do jovem antes de desaparecer. Policiais, peritos e analistas entravam e saíam diariamente, documentando cada centímetro daquele ambiente. Os 13 livros escritos à mão continuavam sendo analisados por especialistas que tentavam identificar padrões, referências, inspirações ou mensagens ocultas. Os símbolos nas paredes eram fotografados, ampliados, catalogados e enviados para consultores que buscavam aproximações com tradições filosóficas, matemáticas, históricas e até místicas. O problema era que, quanto mais pessoas analisavam o conteúdo deixado por Bruno, mais interpretações surgiam e nenhuma parecia definitivamente mais correta do que a outra. Para alguns estudiosos, Bruno havia mergulhado em um projeto pessoal profundo, talvez relacionado a alguma obra filosófica que tentava concluir. Para outros, ele havia criado uma narrativa intencional, uma espécie de experiência que buscava provocar reflexão coletiva. Já os grupos mais inclinados a teorias ousadas falavam em mensagens cifradas, linguagem não convencional, rituais de introspecção extrema e até ideias mais extraordinárias, que se espalhavam rapidamente entre curiosos. A polícia, tentando manter a investigação em um terreno sólido, examinava fatores práticos: localização de celulares, movimentações bancárias, registros de câmeras, depoimentos de conhecidos. Nada mudava. Nenhum vestígio, nenhum movimento, nenhuma saída registrada em locais públicos que pudesse confirmar a direção tomada por Bruno. Era como se ele tivesse simplesmente evaporado. Enquanto isso, o país seguia criando suas próprias narrativas. Surgiram grupos dedicados a decifrar os livros. Outros tentavam mapear cada símbolo das paredes. Alguns passaram a estudar a obra filosófica que supostamente inspirara o jovem. Era como se cada brasileiro que entrasse em contato com o caso quisesse encontrar sua própria resposta, sua própria interpretação. O nome de Bruno já não era apenas o de um jovem desaparecido, era um enigma coletivo, uma pergunta aberta, um desafio que mobilizava a imaginação pública. O entorno familiar, por outro lado, vivia um tormento constante. Entre a esperança e o medo, entre a lógica e o desespero, entre a fé e as incertezas, a casa havia se tornado ponto de peregrinação, com pessoas aparecendo apenas para expressar apoio, rezar, oferecer teorias ou, às vezes, apenas conhecer pessoalmente o quarto que se tornara símbolo do mistério. O impacto psicológico sobre a família era profundo. A ausência de respostas corroía cada dia de maneira diferente. A mãe começava a alternar momentos de força surpreendente com crises emocionais intensas. O pai se via cada vez mais retraído, lutando para manter a racionalidade. Os irmãos tentavam manter a casa funcional, enquanto conviviam com o peso da exposição pública e com sentimentos contraditórios. Enquanto isso, a polícia começava a admitir, ainda que de forma velada, que o caso talvez exigisse linhas de investigação incomuns. Nada parecia se encaixar no padrão de desaparecimentos comuns. Havia algo diferente. Algo cuidadosamente planejado ou completamente inesperado, que transformava o caso de Bruno em um território desconhecido. A semana fechava seu ciclo, deixando para trás uma cidade perplexa, um estado abalado e um país inteiro tentando entender o que, afinal, estava por trás daquele desaparecimento, que mais parecia o início de uma história que ainda estava longe de ser compreendida.
Cada dia sem respostas aumentava a sensação de que o desaparecimento de Bruno não era apenas um sumiço, era um evento que revelava, pouco a pouco, camadas sobre a mente humana, sobre a busca por sentido, sobre a fragilidade emocional e sobre a força das narrativas coletivas. E quando todos pensavam já ter visto tudo, novas informações começariam a surgir, abrindo caminhos inesperados e transformando o enigma em algo ainda maior. À medida que os dias se acumulavam e a ausência de Bruno Borges deixava de ser apenas preocupante para assumir contornos quase irreais, algo começou a mudar de forma silenciosa, mas profundamente significativa. Até então, toda a narrativa girava em torno do mistério de seu sumiço, da estranheza do quarto transformado em um manifesto visual e do impacto emocional sobre a família. Porém, quando os investigadores começaram a avaliar as primeiras pistas com calma, profundidade e atenção aos detalhes, perceberam que a história não seguia o padrão tradicional de um desaparecimento voluntário nem de um desaparecimento forçado. Era como se elementos de ambos coexistissem em camadas sobrepostas que dificultavam qualquer conclusão concreta. Os registros de comportamento de Bruno antes de sumir começaram a ser examinados com maior precisão. Conversas antigas, posts apagados, relatórios acadêmicos, mensagens enviadas a amigos próximos. Tudo passou a ser revisitado com olhos mais atentos. Foi aí que surgiram os primeiros indícios de que ele vinha construindo, há meses, talvez até anos, uma estrutura de pensamentos complexos que ninguém havia percebido completamente. Para alguns, ele parecia apenas um jovem intelectual intenso, sempre imerso em ideias e reflexões profundas. Para outros, especialmente após analisar seu quarto, parecia evidente que Bruno vivia uma espécie de preparação silenciosa, quase ritualística, para algo que só ele entendia. Enquanto isso, a família continuava enfrentando uma batalha emocional, que parecia não ter fim. Cada novo dia sem notícias trazia uma mistura paradoxal de esperança e desespero, como se cada amanhecer fosse uma promessa de respostas que nunca chegavam. A mãe de Bruno, exausta, tentava encontrar força para seguir atendendo jornalistas, atendendo telefonemas e revisitando mentalmente cada conversa, cada atitude, cada olhar do filho nos meses anteriores. O pai se esforçava para se manter firme, mas sua resistência parecia se fragmentar aos poucos diante da pressão de interpretar o que havia acontecido e sustentar a família, que oscilava entre medo e esperança. Os irmãos, igualmente abalados, se dividiam entre proteger a memória de Bruno e tentar compreender sua decisão. Caso realmente tivesse saído por vontade própria, o ponto central dessa fase tão crítica da investigação começou a surgir quando peritos analisaram detalhes minuciosos do ambiente que Bruno deixou. Os símbolos nas paredes, antes tratados como apenas elementos misteriosos, passaram a ser estudados por especialistas em filosofia, semiótica, criptografia e até história das religiões. Alguns reconheceram fragmentos que lembravam trechos filosóficos antigos. Outras partes pareciam ser reflexões originais, e certas marcas lembravam códigos pessoais que poderiam ter sido criados por Bruno como uma forma de comunicação indireta. Talvez até como uma mensagem escondida que precisaria ser decifrada para que se chegasse ao motivo de sua partida. O conjunto de livros deixados por ele, cuidadosamente encapados, também começou a ser analisado. A caligrafia organizada, quase metódica, as frases densas e os raciocínios complexos chamavam a atenção não apenas pelo conteúdo, mas pela intenção. Era evidente que Bruno não escrevia para si mesmo. Ele deixava algo para ser descoberto, algo para ser lido, algo para ser interpretado. Alguns investigadores começaram a se perguntar se não seria ali que estava a chave para entender o que realmente aconteceu. No entanto, compreender o conteúdo exigia tempo, habilidade e a capacidade de interpretar nuances intelectuais que nem todos estavam preparados para enfrentar. E foi nesse momento de profunda análise, quando detalhes antes ignorados começaram a ganhar peso, que teorias mais estruturadas começaram a surgir. Algumas pessoas passaram a afirmar que Bruno poderia ter planejado um desaparecimento com o objetivo de provar alguma tese, testar algum conceito ou viver uma experiência extrema que ele julgava necessária para alcançar entendimento sobre algo que não cabia em palavras comuns. Essa teoria, embora chocante, fazia sentido para alguns,
especialmente aqueles que conheciam sua mente inquieta e seu interesse intenso em temas filosóficos incomuns. Paralelamente, outras pessoas, incluindo alguns investigadores, começaram a considerar seriamente a possibilidade de que Bruno não estivesse completamente sozinho nesse processo. Por ser reservado, inteligente e determinado, era possível que ele tivesse encontrado contato com pessoas que compartilhavam de suas ideias e que poderiam ter ajudado, guiado ou até estimulado aquele desaparecimento. A hipótese de que ele havia agido sozinho começou a parecer menos sólida. Mas, apesar de todos esses avanços teóricos, uma verdade permanecia inalterada. Bruno continuava sumido. Nenhum rastro físico novo foi encontrado. Nenhuma testemunha surgiu com informações decisivas. Nenhum registro bancário ou digital foi atualizado. Era como se ele tivesse atravessado um limite invisível entre presença e ausência, deixando para trás um rastro de perguntas que se multiplicavam sem encontrar respostas. O Acre, antes espectador curioso, agora começava a sentir a aproximação de algo maior. A história já não era apenas sobre um desaparecimento. Era sobre um jovem que parecia ter criado um marco profundo na vida de quem o conhecia e, mesmo ausente, continuava movendo multidões, gerando debates e puxando a atenção de especialistas de todo o país. E, à medida que os primeiros sinais de que nada, naquele caso era simples, começaram a se consolidar, a investigação se preparava para entrar na fase mais intensa e delicada de todo o processo. Entender se Bruno havia desaparecido em busca de algo ou se havia desaparecido para se esconder de algo que jamais revelou. O retorno de Bruno Borges, depois de semanas de ausência absoluta, não trouxe paz, nem respostas definitivas, nem o fechamento que a família e o país esperavam. Pelo contrário, seu reaparecimento silencioso, quase calculado, intensificou ainda mais o enigma que já envolvia seu nome e fez com que o caso, que antes era tratado como um desaparecimento incomum, se transformasse em um fenômeno social que ainda hoje é discutido, revisado, interpretado e revisitado como um dos episódios mais intrigantes da história recente. Quando a notícia do retorno se espalhou pela cidade, as primeiras reações foram de alívio profundo, principalmente da família, que já vivia entre o desespero e a esperança. A mãe, completamente abalada pela ausência, mal conseguia acreditar que o filho estava vivo e diante dela novamente. O pai, que havia se tornado uma figura central nas entrevistas e apelos, recebeu a notícia com lágrimas que misturavam revolta e gratidão. Os irmãos se abraçaram, alguns chorando, outros incapazes de expressar qualquer emoção que fizesse sentido naquele instante. Era como se todos estivessem diante de alguém que era o mesmo, mas que também havia mudado de forma irreversível. A cidade, porém, não recebeu apenas a notícia, recebeu também o impacto. O jovem que havia sumido e mobilizado o país inteiro agora estava de volta, caminhando pelas mesmas ruas que um dia percorreu sem ser notado. Ele se tornou, instantaneamente, uma figura carregada de significados. Para alguns, visão de coragem. Para outros, de desequilíbrio. Para muitos, uma mistura dos dois. E para uma parte considerável da população, Bruno era agora alguém que atravessara uma fronteira invisível entre a vida comum e a busca por algo extraordinário. Apesar do retorno, as grandes perguntas continuavam sem resposta. Onde ele esteve? Com quem? Fazendo o quê? Por quê? Como preparou tudo aquilo? Qual era o real propósito dos livros, das mensagens, dos símbolos, dos gastos secretos, dos estudos intensos, da estátua, da preparação silenciosa que levou meses? Bruno não ofereceu respostas claras. Ele falava pouco, dizia apenas o necessário. Em alguns momentos dava a entender que tudo fazia parte de um projeto pessoal de grande significado. Em outros, deixava claro que não tinha intenção de expor ou explicar nada a ninguém. Sua postura reservada alimentava ainda mais as teorias, as análises e as interpretações. Enquanto isso, a mídia nacional tratava o retorno como uma segunda explosão do caso. Repórteres voltaram ao Acre, programas de televisão disputavam entrevistas, especialistas tentavam interpretar seus gestos, seu comportamento, suas escolhas. Nas redes sociais, vídeos, comparações, montagens, comentários e debates surgiam a cada segundo. Cada fragmento de imagem, cada frase dita por ele ou pela família,
se transformava em um material analisado como se fosse parte de um quebra-cabeça maior. O impacto psicológico na família era profundo. O alívio da volta se misturava com o desgosto por ainda não entenderem nada. A casa continuava sendo um lugar carregado de lembranças dos dias de desespero. E o quarto, com seus livros e símbolos, permanecia como a marca mais evidente de uma mente que buscava algo além do comum. O pai, especialmente, parecia dividido entre dois sentimentos intensos: recuperar o filho e tentar aceitar que Bruno era muito mais complexo do que ele jamais imaginara. A polícia, por sua vez, se viu diante de uma situação delicada. O desaparecimento havia mobilizado recursos, levantado suspeitas, gerado relatos, criado linhas de investigação que agora esbarravam em um jovem vivo, aparentemente saudável, mas que jamais revelou detalhes suficientes para esclarecer completamente o que aconteceu durante os dias em que esteve ausente. Alguns investigadores sentiram frustração, outros, alívio, outros, curiosidade. O caso não poderia avançar muito além do que já se sabia e, ao mesmo tempo, não poderia ser oficialmente fechado de maneira simples. O retorno de Bruno também gerou um fenômeno social inesperado. Jovens de diferentes partes do país passaram a se interessar pelos textos, pelos trechos copiados dos livros, pelas frases encontradas nas paredes, pela sua visão filosófica. Grupos de estudo surgiram. Alguns o trataram como um símbolo de genialidade incompreendida. Outros o criticavam abertamente, afirmando que ele havia enganado uma nação inteira. E uma parte considerável simplesmente observava, tentando entender como um caso pessoal podia ganhar tamanho impacto coletivo. Mas talvez o que mais impressionasse fosse a maneira como o próprio Bruno se comportava. Ele não buscou atenção, não procurou se explicar, não tentou justificar nada. Era como se ele estivesse calmo, convicto, centrado em algo que os outros não conseguiam enxergar. Sua volta não foi dramática, não teve discurso, não teve lágrimas públicas. Foi silenciosa, contida, quase enigmática. Parecia que, para ele, tudo estava exatamente como deveria ser e mesmo que, para o restante do país, ainda fosse impossível compreender. Com o passar dos dias, semanas e meses, o caso deixou de ocupar manchetes, mas jamais deixou de existir no imaginário popular. A cada nova discussão sobre desaparecimentos, fenômenos sociais, comportamento humano, filosofia, religiosidade, projetos pessoais ou busca por sentido, alguém inevitavelmente lembrava dele, e sempre surgia a mesma pergunta, repetida como se fosse uma frase eterna: o que realmente aconteceu com Bruno durante o período em que ele sumiu? Essa pergunta, que nunca encontrou resposta definitiva, se tornou parte essencial da história, e o impacto desse desaparecimento temporário transformou o caso em algo muito maior do que um simples sumiço. Transformou o Acre em cenário de um dos mais emblemáticos mistérios modernos do país e tornou Bruno Borges não apenas protagonista de um acontecimento, mas símbolo de uma inquietação que atravessa gerações. O desejo de entender o que se esconde por trás da mente humana e das escolhas que, às vezes, parecem romper todos os limites do previsível. Quando Bruno finalmente reapareceu, semanas depois de ter deixado o estado inteiro mergulhado em incerteza, sua volta não trouxe o alívio pleno que muitos imaginavam. Em vez disso, abriu uma nova ferida, talvez ainda mais complexa do que o próprio desaparecimento. O jovem retornou de maneira tão silenciosa quanto havia partido, carregando no rosto uma serenidade inquietante, quase impossível de decifrar, como se tivesse atravessado um território que não existia no mapa de lugar nenhum e retornado com um olhar diferente, mais profundo e ao mesmo tempo mais distante. A notícia se espalhou com a mesma velocidade que seu sumiço havia se propagado. Pela primeira vez desde o início de toda a tormenta, a família pode respirar. Mas esse alívio vinha acompanhado de uma série de perguntas que ninguém sabia como formular sem parecer invasivo. Não havia explicações claras. Não havia detalhes objetivos. Não havia uma narrativa sólida que pudesse ser abraçada pelo público ou pelos investigadores. Havia apenas Bruno vivo, aparentemente bem, mas indescritivelmente transformado. A casa, que durante dias havia sido palco de investigações, análises, teorias, visitas e curiosos, agora se tornava novamente um refúgio fechado. A família, que até então estava disposta a dividir o caso publicamente por necessidade,
Passou a erguer barreiras para proteger Bruno de uma exposição que parecia insustentável naquele momento. A imprensa insistia, os grupos de discussão explodiam em especulações. Pessoas nas redes buscavam qualquer gesto, qualquer detalhe, qualquer palavra que ajudasse a preencher o enorme vazio deixado pelas perguntas sem resposta. Mas o retorno de Bruno não esclareceu coisa alguma. Pelo contrário, aprofundou ainda mais o abismo de significados em torno do que realmente havia acontecido. O jovem permaneceu calado sobre onde esteve, com quem esteve, o que fez, como sobreviveu. E, acima de tudo, qual era o propósito de transformar seu quarto em uma espécie de obra enigmática que envolvia escrita intensa, símbolos, reflexões filosóficas e um conjunto de livros elaborados com precisão quase ritualística? Nem mesmo os familiares, que o receberam com lágrimas, abraços e medo, conseguiram extrair dele uma explicação simples, algo que pudesse ser traduzido em palavras e entregue às autoridades como uma linha lógica. Muitos acreditaram que ele havia se isolado em algum lugar distante, fugido por razões pessoais, mergulhado em um tipo de jornada íntima que não desejava compartilhar. Outros afirmavam que havia sido vítima de algo que preferia esconder. Já os mais apaixonados pelo mistério defendiam que o desaparecimento e o retorno faziam parte de um projeto intelectual maior, talvez algo planejado para provocar impacto, reflexão, debate ou até um tipo diferente de ruptura com a própria maneira como a sociedade consome e interpreta histórias. As autoridades, por outro lado, se encontraram em posição desconfortável. Não havia crime evidente, não havia sinais de violência. Não havia justificativa para aprofundar a investigação contra a vontade do rapaz, restou apenas arquivar o caso como um desaparecimento voluntário, ainda que envolto em circunstâncias incomuns. Contudo, mesmo encerrado oficialmente, o mistério permanecia pulsando na imaginação coletiva, resistindo ao tempo e às tentativas de reduzir tudo a algo simples. A cada passo que Bruno dava após sua volta, surgiam olhares, comentários, análises. Pessoas queriam interpretar sua postura, seu silêncio, sua calma, como se o jovem carregasse consigo um segredo monumental que, se revelado, poderia mudar alguma coisa no entendimento comum da realidade. Ele caminhava com discrição, evitando aparições públicas, evitando conversas longas, evitando revisitar qualquer aspecto do quarto que havia construído como se fosse uma obra pessoal e indecifrável. Era como se aquela parte de sua vida tivesse sido encerrada internamente, ainda que externamente continuasse aberta para o mundo. Produzindo perguntas que jamais seriam respondidas, a família tentou seguir a vida, a casa voltou ao ritmo habitual, ainda que o quarto permanecesse como lembrança física de algo profundo e incompreensível. Os livros encapados continuavam ali, impossíveis de dissociar da imagem do rapaz que, por dias, parecia ter desaparecido do mundo. As paredes, antes completamente cobertas de mensagens cifradas, haviam sido parcialmente limpas, mas sempre sobrava um pequeno traço, um fragmento, uma marca que escapava de qualquer repintura. Como se parte do mistério insistisse em se manter viva, mesmo sem a intenção de ninguém. Para os que acompanharam o caso do lado de fora, o desfecho foi frustrante. Esperavam revelações, esperavam uma explicação impressionante, esperavam um motivo concreto. Mas receberam apenas silêncio, e esse silêncio acabou se tornando o elemento mais poderoso de toda a história. O silêncio, afinal, não desmente, não confirma, não encerra, não explica. Ele apenas existe, contínuo, resistente, eterno, alimentando interpretações. E com o passar dos meses, ficou claro que o caso Bruno Borges jamais seria entendido por completo. Seu desaparecimento e reaparecimento formaram um ciclo que começava e terminava dentro dele mesmo, como se fosse parte de um movimento pessoal que ninguém mais tinha permissão de acessar. Para o mundo, restou o enigma. Para sua família, restou o alívio de tê-lo de volta. Para ele, restou um caminho interior que jamais seria descrito em palavras. E, mesmo após sua volta, a sensação de que algo maior havia ocorrido, algo que escapava do alcance do público, continuava pairando sobre tudo. O Acre, que havia sido o palco do mistério, voltou à rotina, mas jamais esqueceu o caso que colocou o Estado no centro das atenções. Porque, embora Bruno estivesse vivo, o mistério permanecia intacto. E era justamente isso que tornava sua história tão inesquecível.
E assim, depois de tantas camadas, tantas versões, tantas interpretações e tantas perguntas que jamais receberam uma resposta definitiva, o caso do desaparecimento de Bruno Borges continua sendo um daqueles episódios que desafiam a lógica, a previsibilidade e até mesmo a nossa compreensão sobre até onde a mente humana pode ir quando está mergulhada em uma busca intensa por algo que talvez nem ela saiba nomear. O quarto coberto de símbolos, os livros escritos à mão, as equações, a estátua colocada no centro como se fosse um guardião silencioso de um plano maior. Tudo isso permanece até hoje, como um reflexo de uma inquietação profunda que só Bruno poderia explicar por completo. Quando ele reapareceu, semanas depois, trazendo consigo mais silêncio do que esclarecimento, o país inteiro percebeu que aquele caso não teria um desfecho simples. Não era um filme, não era um espetáculo, não era uma peça ensaiada. Era apenas um jovem enfrentando seus próprios labirintos internos, suas angústias, seus questionamentos e seus caminhos nem sempre compreendidos pelos outros. O impacto de sua ausência e o estrondo de seu retorno deixaram marcas que ultrapassaram o Acre, ultrapassaram o Brasil e alcançaram pessoas que se viram, de alguma forma, conectadas à procura dele, como se a história fosse também um espelho da busca pessoal de cada um. O que aconteceu nos bastidores, o que se passava dentro da mente de Bruno, o que ele buscava, o que encontrou, o que aprendeu ou o que perdeu, nada disso foi totalmente revelado. Talvez nunca seja, e talvez o maior mistério do caso seja justamente a falta de fechamento, a ausência de uma explicação encaixada, limpa, organizada, como muitos gostariam. O fato é que a história do chamado Menino do Acre se tornou um símbolo moderno de como a curiosidade coletiva, a força da internet e o fascínio pelo desconhecido podem transformar a vida de uma pessoa em um enigma nacional e, ao mesmo tempo, revelou como tantas vezes olhamos para o mistério alheio sem perceber que cada ser humano carrega dentro de si perguntas que jamais verbalizou e batalhas que ninguém vê. E agora, depois de mergulharmos juntos por todos esses caminhos, desde o desaparecimento, passando pelo impacto nacional, pelas investigações, pelas interpretações, pelas teorias e pelo retorno inesperado, eu quero saber, o que você acha que realmente aconteceu? Bruno estava seguindo um plano? Tinha um propósito maior? Ou foi um jovem pressionado pelos próprios pensamentos, buscando se encontrar longe de tudo e de todos? Coloca aqui nos comentários a sua opinião, eu leio tudo. E claro, se você gosta desse tipo de investigação profunda e narrativa completa, já deixa o like. Por quê? Isso ajuda muito o canal. Se inscreve, porque tem muitos outros casos tão complexos e impactantes quanto este chegando. Ativa o sininho para não perder nenhum episódio. E compartilhe este vídeo com alguém que também gosta de mergulhar em mistérios reais. Obrigado por acompanhar até aqui. Nos vemos no próximo caso.